Quando pensamos em castelos medievais, a imagem que geralmente vem à mente é a de grandes fortalezas de pedras com torres imponentes, pontes levadiças e cavaleiros em armaduras brilhantes. Como eles surgiram e o que representavam em determinados contextos da Idade Média. Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e no vídeo de hoje vamos falar sobre a origem dos castelos, suas primeiras formas e o papel que desempenharam nas transformações do poder feudal. A Idade Média estendeu-se por 1000 anos e os castelos não estiveram presentes desde o início desse período e nem mantiveram a mesma forma ao longo do tempo. Os primeiros castelos, por exemplo, não devem ser imaginados com pontes levadiças e ameias no alto das muralhas. Na verdade, madeira e terra desempenharam papéis fundamentais na construção dos primeiros castelos. Além disso, os castelos variavam de acordo com quem os possuía. O castelo de um pequeno senhor feudal não era o mesmo do que de um príncipe. No período que se convencionou chamar de Alta Idade Média, não é apropriado falar em castelos. Haviam locais fortificados, mas tratavam-se de cidades que conservaram as muralhas do Baixo Império ou de fortificações rurais que eram raras e pouco definidas. Em algumas cidades, por exemplo, mesmo no período merovingio, ainda podia-se ver o pretório, um local de morada do governador imperial, mas sabemos pouco sobre esses edifícios. E fora das cidades também existiam lugares fortificados, mas eles se assemelhavam mais a refúgios do que castelos. Nesses locais, a defesa era proporcionada principalmente por elementos da natureza, como um fosso largo e uma muralha de terra. Há um raro exemplo que talvez mereça o título de castelo. É o Castro de Andone, residência do Conde Angoulême no século X. Esse lugar apresenta características residenciais, como construções de pedra, anexos de madeira, lareiras, depósitos de lixo e silo, além de ter um caráter defensivo. O local era protegido por uma antiga muralha reformada e reforçada, e suas dimensões, embora pequenas, 60 metros por 40 metros, ainda eram de um castelo. Outra coisa é que a residência condal funcionava como sede do poder territorial, mas Andone era uma exceção. Afinal, a Alta Idade Média não é o tempo dos castelos. Por volta do ano 1000, consolidaram-se no Ocidente profundas transformações políticas e sociais, a ponto de esse período por vezes ser chamado de a Revolução do Ano 1000. Carlos Magno havia tentado reanimar as antigas estruturas da antiguidade, mas estas, fragilizadas já há algum tempo, acabaram por se deteriorar definitivamente, dando lugar a um novo regime, o feudalismo. Essas transformações não representam desordem, apesar das violências e guerras privadas. Tratam-se, na verdade, de uma tentativa de instaurar uma nova ordem. Essa ordem fundamentava-se nas relações de homem a homem, nas solidariedades coletivas e na adaptação do poder a uma escala territorial reduzida. Na verdade, por vezes bastante pequena. Essa unidade básica é frequentemente chamada de castelhana. Ela se organiza em torno de um castelo, que possivelmente tinha uma origem pública, mas que foi feito privado, tornando-se a sede do poder. Nesse contexto surge o Castelo de Colina, uma fortificação erigida sobre uma colina artificial chamada mote. Esse castelo rapidamente tornou-se símbolo dos novos poderes que emergiram. É possível, em algum nível, reconstituir a imagem desses castelos. Uma torre de madeira montada sobre a colina artificial. Mas tanto a torre quanto a colina estavam inseridos em um dispositivo mais amplo, composto por várias muralhas de terra que delimitavam o pátio baixo. Esses castelos correspondem ao período de pleno desenvolvimento do feudalismo, entre os séculos X e XI. É equivocado pensar que os castelos de colina antecederam os de pedra, no sentido de que ao surgirem os de pedra, os de madeira deixaram de existir. Na verdade, eles coexistiram por algum tempo. Esses castelos, embora apresentem aspectos em comum, variam amplamente e de uma colina a outra, muita coisa pode mudar, inclusive as próprias colinas. Geralmente, as colinas artificiais não ultrapassavam 5 metros de altura e possuíam um diâmetro na base igual ao dobro da altura. No entanto, há casos em que a colina chega a atingir os 12 metros. Apesar de adotarem a forma de um tronco de cone, existe ocorrência de colinas com planta quadrangular. Quanto à sua formação, a colina, ou mote, é definido como uma elevação artificial,
um aterro feito pelo homem. Contudo, em regiões como no sul da França e outras com o relevo acentuado, a colina nem sempre é feita de terra acumulada. Em alguns casos é cortada em uma elevação natural. Nem todos os castelos das regiões montanhosas adotaram essa morfologia. Frequentemente há menções a um tipo de castelo chamado roca, no qual a infraestrutura rochosa e a superestrutura construída formam um conjunto integrado. Uma coisa importante: a colina e a torre não constituem a totalidade do castelo. Há também várias muralhas, geralmente de terra ou madeira, que abrigam as habitações e outros edifícios utilitários. A localização da colina ou mote também pode variar, podendo situar-se no local mais exposto, como a colina barragem, ou no ponto mais protegido no centro do castelo. Além disso, há casos de castelos com mais de uma colina. Fica claro então que, apesar das generalizações, falar em castelo medieval implica considerar diversas possibilidades. Outro ponto importante é que a primeira idade feudal foi revolucionária em relação ao período anterior, e o castelo, especialmente os primeiros, tornou-se um instrumento dessa revolução. É ao redor do castelo que gravitam os vassalos, e é do castelo que emana a autoridade que pesa sobre os habitantes rurais. A colina ou mote tornou-se assim um símbolo do poder. Mas esses castelos representam apenas uma das gerações dentro da evolução das fortificações medievais, correspondendo à insurreição aristocrática do final do século X e início do século XI. No entanto, há outras gerações de castelos, como aqueles construídos por linhagens mais recentes ou por indivíduos que retornaram das aventuras cretenses. Nesse período, por volta do ano 1100, a autoridade dos príncipes estava enfraquecida. Dessa forma, os castelos de colina não estão necessariamente associados ao senhor castelão. Eles podem ter sido construídos por famílias ricas em terras, mas desprovidos de poder de comando. Outra coisa relevante sobre esses castelos é que, num primeiro momento, eles podem ter sido repulsivos. Mais cedo ele passou a atrair o povoamento. E essa associação entre o castelo e o habitat aldeão também assumiu várias formas, mas a mais bem definida é o castrum populatum, composto por uma residência senhorial e bairros camponeses cercados por uma muralha. A atração exercida pelo castelo era generalizada, ou, se preferir, amplamente presente em todo o Ocidente. E esse fenômeno reflete a necessidade de ordem, ainda que dura e severa. A busca por uma paz civil, mesmo que limitada, levava os homens a se reunir sob a dominação senhorial. Em suma, os primeiros castelos medievais, com suas torres, colinas artificiais e muralhas, foram muito mais do que estruturas defensivas. Eles simbolizavam o poder feudal. Eram centros de organização social e econômica e marcavam a paisagem da Europa medieval. Desde as simples construções de madeiras até as posteriores e imponentes fortalezas de pedra, os castelos evoluíram acompanhando as transformações sociais e políticas de seu tempo. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido alguma dúvida e despertado o interesse sobre o papel desses monumentos na Idade Média. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, deixar seu comentário e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre Idade Média. E até a próxima.